Vai lá, Roberto. Agora é a hora do show ali. Vamos lá então, vamos, como eu costumo brincar, vamos pôr a mão na massa, né, Michel? Pô, Mostrar mão na a massa. Chega ferramenta. chega de teoria agora. Exato, vamos lá então. Parte bonita, né, Roberto? Exatamente, Michel. É agora que a magia acontece, Isso, Márcio. né? Então vamos lá, todos estão vendo a tela? Sim, sim. Sim? Então vamos lá. Tranquilo. Vamos lá. Então, de uma maneira bem breve, o Michel já deu uma introdução, mas o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos fazer o planejamento da demanda propriamente dito, né? Então, vamos trazer de uma maneira bem breve as funcionalidades e já partir para a segmentação da a segmentação ABC XYZ, né? Segmentação da demanda, a análise do time series e, propriamente dito, a execução do demand planning. Então, falar um pouco bem rápido, né? Toda a gestão que o IBP ele vai proporcionar para nós. Então, aqui ele vai trazer algoritmos de previsão, análise dos ajustes da acuracidade da previsão, informações que ele permite pontuais sobre sazonalidades, promoções, demanda local propriamente dito, para ao final trazer uma melhor produtividade dos planejadores, né? Então, de uma maneira breve, o que nós veremos? A segmentação, passando para a análise do time series, posteriormente entrando na demanda consensada propriamente dita, onde dentro da demanda a gente tem algumas etapas de previsão estatística, colaboração comercial, acurácia, promoções, enfim, alguns pontos importantes aqui que no todo formam o monitoramento e controle do planejamento. Então, num primeiro momento, a segmentação. Então, o IBP ele traz até um dash lá no Fiori, que o Michel nos trouxe, que são alguns aplicativos que nós iremos utilizar. Então, o Fiori ele vai trazer, depois da execução da segmentação, um dash muito parecido com esse quadrinho que nós estamos vendo aqui, que está voltado ao processo, onde ele vai estar categorizando cada produto em cima da sua segmentação ABC, que pode ser por receita ou volume, e em cima da segmentação XYZ, a volatilidade da sua previsão de demanda, né? E aqui ele vai fazer o casamento dos componentes, ou seja, ele vai dar se o produto é um AX, um AY, ele vai trazer a questão por exemplo, esse item aqui que é muito crítico, né, que é um AZ, né, que ele é um produto muito importante de difícil previsão, ele traz todo essa análise depois da execução de maneira gráfica. A análise do time series na sequência, que vai categorizar a sua demanda, se ela é constante, sazonal, esporádica ou com tendência, ou seja, ele vai trazer qual é o comportamento que a sua demanda tem durante o processo que você está executando, para por fim, entrar na demanda consensada propriamente dito. Então, podemos afirmar que a segmentação e a análise do time series, eles são predecessores, né? Até no Sinhável ele mostra a necessidade dessa execução, desses comandos, né, de segmentação e análise, para que você entre na execução da demanda consensada com dados embasados, com dados populados. Para quê? Para que possa rodar a previsão estatística de maneira assertiva, né? A Márcia trouxe, o Michel trouxe anterior aí, a importância da gestão dos dados, a importância de você ter o sistema bem azeitadinho com relação aos dados, para que depois, ao fim, a previsão estatística seja executada. Aqui é alguns exemplos, né, de previsão estatística que já vem padrão dentro do SAP IBP, e dentro desses modelos, o SAP IBP ele vai ter o algoritmo na calculadora dele, os modelos que ele vai direcionar para cada etapa, o que é mais adequado para o cenário que você está executando dentro de um modelo best fit, né? Que vai buscar o melhor cenário em cima de algoritmos pré-estabelecidos. Passando aqui também, dando um overview bem rápido, iremos demonstrar na prática o Excel Adin, mas esse é a carinha dele. Veja que é um Excel propriamente dito. Ele tem, podemos dizer aqui, um Adin, uma abinha, né, direcionada para o IBP, onde a calculadora dele é executada, visualizada no Excel, porém, tudo isso é feito cloud, né? Não é salvo no Excel, é salvo dentro do banco de dados do HANA.
E aqui um exemplo, né, da previsão estatística, passando pela colaboração de vendas, colaboração de marketing, colaboração do planejador de demanda, até chegar no plano de demanda de consenso final, né? Então, começando pela segmentação, gosto de destacar o item escopo, um S6, que ele é baseado nas boas práticas. Esse item escopo segue o direcionamento que o Michel nos trouxe anteriormente, né? Que a SAP ela dá a diretriz em cima de um item escopo de uma boa prática. Falando então do porquê executar, né? O objetivo da segmentação é melhorar o nível, né? A precisão da sua previsão de demanda, né? Ela vai estar categorizando todos os itens conforme o comportamento dele em cima do conceito do Pareto, né? Quando você faz a segmentação. Empresas podem utilizar a segmentação ABC por receita ou por volume. Independente, vai do processo, o IBP ele permite se adequar a isso. E o XYZ é o casamento em cima do que você tem, por exemplo, de curvas em cima da receita com a volatilidade da sua previsão. Passando um pouco, atrelando o processo de boa prática com a ferramenta SAP IBP, ela determina que o analista da cadeia de suprimentos, né, ele tem as suas responsabilidades, ou seja, executar a segmentação, rever, né, a segmentação, ou seja, rever a entrega que ele está obtendo depois da execução, e onde ele vai fazer, ou seja, nesse é um job de aplicação que vai ser feito via Fiori, aqui seria um aplicativo de Dash via Fiori, e o resultado esperado, as combinações categorizadas, e aqui um painel já com o resultado da execução. É importante lembrar que eu gosto sempre de destacar dados bem atualizados, dados mestres devem estar muito bem geridos, né? Por quê? Porque eles são refletidos dentro do IBP. E os dados mestres eles vão representar os produtos, os clientes, locais, enfim. Tudo que você tem dentro do seu RP vai estar transportado e uma qualidade ruim nesse input desses dados pode resultar ou em um plano ruim ou até mesmo em não gerar plano, se é um dado mandatório que está inconsistente. Uma breve passada, então, do Sinhável, né? O Sinhável ele também usa o mesmo item escopo do processo que estamos executando. Então, estou executando um processo de segmentação 1S6, o Sinhável vai ter o mesmo número. Então, o exercício prático, tá, pessoal? Eu vou passar os slides, mas para ter uma referência e já vou direto na ferramenta no demonstrativo. Então, a segmentação ela vai ter uma visão Fiori para ser executada. Veja que, como o Michel mostrou, é uma carinha já bem amigável, né? Ela vai ter um HTTPS, roda cloud. Então, você consegue acessar as tables, que são propriamente ditos comandos de execução, funções que o Fiori nos traz. E aí é bem simples, né, pessoal? Você pode digitar o aplicativo Job de aplicação, que é o que nós iremos utilizar na barra de busca, ou encontrar a tail referente dele, né? O atalho referente a ele. Posterior, você vai criar, porque nós vamos criar uma execução da segmentação, determinar o modelo que nós vamos executar, iniciar imediatamente. Aqui você consegue padronizar o início, na tela anterior, perdão, início imediato ou escalonado. E aqui é o coração, é o ajuste fino do que você vai executar. Determinei o que eu quero executar, você vem aqui e seleciona a área de planejamento, que foi falado, nós estamos atuando na SAP BP1. A versão que nós iremos utilizar, o treinamento, ele contempla, em caso de aquisição, quando vocês forem realizar, vai ter um acesso à plataforma e um acesso com um cenário específico para o aluno fazer um treinamento. Isso também é aplicável em empresas. Controlado via acesso, gerenciamento de acesso, você tem acesso a uma versão específica para criar um cenário. Isso permite, no caso do treinamento, cada aluno personalizar, trabalhar bastante as possibilidades que ele aprendeu durante o treinamento. O perfil de segmentação, como nós vamos fazer a segmentação ABC, XYZ, o Segmentation Profile. E depois definir o tempo de execução. Verificar se não esquecemos nenhum campo mandatório. Veja que nós temos campos mandatórios, campos mandatórios aqui,
sempre estarão marcados. Em caso de não preenchimento, a hora que você dá um verificar, ele não permite o escalonamento. Escalonou, o processo é acompanhar. Bom, feito o processo, vamos lá fazer o processo então. Com o Fiori aberto, nós podemos ou clicar em Job de aplicação, no meu caso o aplicativo está aqui, ou buscar Job de aplicação. Ele já vai dar aqui as opções, veja que ele já vem pré-definidos. Aqui tem o Job de aplicação. Perfeito. Vamos em criar. Veja aqui que ele é a mesma telinha, a gente procura sempre utilizar o padrão, né? Veja que no parâmetro ele vai ter os modelos certinho. Então vamos lá. Segmentação. Vou ter que dar uma atualizada novamente na tela. Vamos entrar novamente para ele pegar o modelo. Ou melhor, vou logar novamente. E aí ele fica fácil. Como eu deixei ele logado, ele perde a conexão. Vamos dar um criar. Segmentação. Então nós vamos rodar a segmentação ABCXYZ. Início imediato. Caso queira escalonar, você consegue definir os modos de repetição. Você pode escolher quando quer rodar, a data, a hora. Posteriormente, você consegue determinar a frequência também. No nosso caso, a gente vai rodar imediatamente. Etapa 3 é os parâmetros, né? Ele vem já pré-definido o tipo de operador em cima do job que a gente escolheu, que é de segmentação. Você deve clicar na área de planejamento. Veja aqui que nós temos a área SAP 1. A versão, aqui já está até configurado com vários usuários, né? No treinamento cada um terá o seu. E tem a versão base, que é onde tudo acontece, né? Todas as integrações são realizadas na versão base. Depois nós temos Copy Operators, que vai permitir você transferir os dados da baseline para a versão desejada, ou seja, você tem uma versão íntegra em relação a input de dado, né? Você vai ter uma linha de corte lá travada para você executar os cenários, e você tem a baseline, onde os dados são imputados conforme a frequência exigida pelo processo da empresa. O perfil de segmentação, que nós iremos rodar, que é o segmentação ABCXYZ, Segmentation Profile, e aqui os campos mandatórios já estão pré-definidos e preenchidos. Verificar, ele dá um aviso, você pode escalonar, dá um verdinho aqui, e você escalona. Essa é a execução. E você consegue acompanhar a execução nessa tela inicial. Você pode ir atualizando o navegador para acompanhar o processamento, ou clicando na seta, você entra no detalhe da execução. Ele vai ter no canto alto em processamento, um pouco mais abaixo, o início da execução. Novamente, para você poder atualizar e acompanhar o término, é só ir executando. Veja que ele deu o concluído, deu um check, e aqui você vê que ele levou um pouco menos de 1 minuto para a execução. Se a gente clicar nessa setinha, ele volta para a tela anterior. Veja que ele deu como concluído. Clicando no símbolo da SAP, volta para a página inicial. Então, a nossa segmentação foi executada. Voltando para a apresentação, passando depois de executar, vamos analisar a segmentação. Então, o que o IBP nos fornece? Ele vai nos fornecer gráficos, né, dashes, que vão facilitar toda a análise, toda a visão do resultado da nossa segmentação. Lembrando, então, muito importante, dados bons, coesos, executei, vamos analisar para seguir o processo. A análise é de maneira bem simples, novamente no Fiori, só muda o aplicativo, que vai para o dashboard.
E aí dele você já tem pré-configurado. Aqui vem toda a metodologia do Activate também, que eles disponibilizam já, né? Veja que ele já vem pré-configurado. No caso aqui, a segmentação ABC. E, posteriormente, ele nos dá a visão gráfica, o que seria a segmentação já por produto, ABC, né? No caso aqui, no exemplo, está como receita. E você pode olhar também a volatilidade, a segmentação já aplicada, o XYZ. Vamos agora executar, então. Na busca, digitamos Dashboard. Clicamos aqui. Veja que ele tem vários pré-configurados, que são já dos modelos do item escopo referente ao módulo. No nosso caso, segmentação. Clicando aqui, nós podemos determinar a área de planejamento. E sempre que você colocar um filtro, você dá um iniciar, ele carrega a tela. Carregando a tela, interessante aqui mostrar o resultado, ou seja, nós temos aqui a segmentação ABC por produto, a segmentação XYZ, já considerando o segmento no nível do produto, um quadro mostrando o código a família, o código, aonde ele se enquadra no ABC, aonde ele se enquadra no XYZ, aquele quadrinho inicial que a gente mostrou de processo, né? Veja que ele tem em cada quadrante quantos itens estão determinados. Tá vendo? Ele mostra também a questão de receitas do ABC e a receita também, perdão, aqui o Actions Revenue, a receita dos 12 meses, e aqui também a questão do produto, do Actions Quantity, no caso. Tá? Interessante que ele permite um detalhamento também do gráfico. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse gráfico aqui. Você consegue ampliar a visualização. Dando um ESC, você volta na tela anterior. Você consegue atualizar, caso tenha alguma mudança específica ao gráfico. E você consegue ir até para um outro aplicativo, que é o Detalhes de Análise. Clicando aqui, ele vai direcionar para uma outra aba. Veja aqui que ele abriu uma outra aba com outro aplicativo. Qual que é a diferença? Você consegue, além de detalhar, ter uma análise apenas desse gráfico que você selecionou. Então, você consegue colocar um filtro específico para esse gráfico, né? E aí aqui você consegue ter poder de análise. Você pode colocar um período de tempo específico, uma localização, um determinado tipo de material, no caso aqui está só os produtos acabados, ou um determinado produto específico. Você consegue aqui ir trabalhando, brincando nas análises em cima do que ele deu de resultado na segmentação. Voltando na apresentação. Dando andamento. Então, acho que aqui vale a pena a gente abrir um pouco. Michel, não sei se da segmentação ficou algum ponto. Vontade, Roberto. Pessoal, alguma dúvida? Podemos seguir para a análise time series? Sim, sim. Ok. Então, dando continuidade aqui no time series. Novamente, reforçando que o item escopo é o 34Y, né? Ou seja, vamos trazer sempre as melhores práticas que a SAP nos recomenda. Então, análise de time series, que vai nos determinar pontos de mudança, análise da série temporal propriamente dito, onde dentre essas análises mostra também os pontos de mudança do comportamento do seu item na linha do tempo. Ou seja, você vai conseguir, com a análise do time series, determinar o comportamento do seu item no nível que você está trabalhando, né? E, posteriormente, você faz a combinação. Se a demanda está com alguma sazonalidade, com alguma tendência, se é constante, casado com a segmentação ABC. Isso vai ajudar e proporcionar você ter insights, detalhes mais corretos
para ajustes estratégicos no decorrer da linha do tempo, para que o seu processo de planejamento de demanda fique muito bem embasado, estruturados em fatos e dados. Então, trazendo aqui a parte novamente de processo alinhado com ferramenta, né, do time series, no caso da análise do time series agora. Então, nós veremos aqui que quem realiza essa etapa é o especialista em processo de planejamento de demanda. Ele vai, num primeiro momento, executar a automatização da previsão, onde, em um job de aplicação, que vai trazer um resultado esperado, que é a análise de série temporal, já classificado o item na sua propriedade em cima do que a gente tem de dados integrados no sistema. Posteriormente, você vai rever os resultados, né? Também via Fiori, num dash específico do time series, onde ele vai mostrar os resultados da execução que você fez de maneira automatizada da previsão. E por fim, você tem a possibilidade de entender o comportamento da tua demanda analisando os pontos de mudança. Ele tem um dash, né, que nós veremos aqui, que ele vai nos mostrar aquele item na linha do tempo que você trabalha o teu processo, quantos pontos de mudança, ou para mais ou para menos. Ele vai dar lá o percentual que em determinada semana, no caso que é o exemplo que a gente está trabalhando em semana calendário, se você teve alguma variação muito específica que mudou o comportamento da tua demanda, onde ela teve, como o nome já diz, um ponto, uma detecção do ponto de mudança. Muito importante, né? O Sinhável mesmo, ele mostra todo o processo desenhado e ele determina que, por boas práticas, a segmentação deve ser executada antes do time series. Nós temos aqui o Sinhável, só uma foto breve até para de passagem, vejam que ele dá como um processo paralelo à segmentação antes do start do time series. É claro que você vai seguir a frequência recomendável, trimestralmente, anualmente, semestral, aí vai muito do que o processo. As boas práticas da SAP recomendam a cada 3 meses, né, trimestralmente. E aí ele vai dando todo o processo que tem que ser executado, que é o que veremos a seguir. Então, um exercício prático de análise do time series, novamente, acessando o Fiori, nós teremos que determinar o modelo de job, que seria a automação da previsão. Posteriormente, entrar nos parâmetros, né, que já é o ajuste fino, área de planejamento, o perfil do objeto que nós queremos executar, que é uma análise de time series, determinar a análise de série cronológica e determinar pontos de modificação. Vejam que o ponto de modificação, ele é opcional, porém recomendável. Então, se você quiser apenas ter uma análise cronológica, você não flega o ponto de modificação. Porém, não é o que a SAP recomenda. O processo de boas práticas recomenda identificar os pontos de mudança. Depois você verifica e escalona. Então, vamos novamente pôr a mão na massa. Deixa eu fechar esse aplicativo. Vou clicando no símbolo da SAP, voltamos para a tela inicial. E aqui vamos em Job de aplicação novamente. Job de aplicação. Iniciar. Criar. Então aqui nós vamos fazer o passo a passo com vocês, só para ficar todo mundo. Novamente eu vou ter que atualizar a tela. E fechando o job de aplicação. Criar. Automação da previsão, conforme o nosso modelo. Etapa 2. Vamos rodar imediatamente.
área de planejamento é a área que nós estamos trabalhando, SAP EBP1. O perfil, você clica aqui. Em alguns casos ele tem outras opções. Nesse caso ele tem apenas o análise do time series. Aqui é importante falar, nós estamos rodando para todos os itens, mas ele existe, não é tópico desse treinamento, mas existe a possibilidade de você criar filtros dentro do SAP IBP para que você tenha também cenários direcionados em cima de um nicho específico que você queira analisar. Um centro, um cliente, uma região, uma família, enfim. Ele permite isso. No nosso caso, deixando em branco, ele não é um campo mandatório, ele vai buscar fazer o processo para todos os itens. Análise de série cronológica e ponto de detecção de mudança ativados. Nós vamos em verificar, escalonar. Veja que ele já cai na tela de processamento, que é a próxima tela aqui da apresentação. Até cortei na apresentação. Mas aqui, novamente, você pode ir atualizando o navegador ou acompanhando por aqui mesmo, num nível mais detalhado, clicando na execução que você determinou. Veja que ele está em processamento. A maneira de atualizar é similar. Vamos deixar ele processando. Eu vou voltando na apresentação. E aí a gente segue o acompanhamento. Teoricamente, não é para ter demora, ele executa em minutos essa etapa. Posterior à execução do time series, né, nós temos a possibilidade, assim como na segmentação, nós temos a possibilidade de entender os resultados da análise de série temporal em cima dos itens, né? De uma maneira bem simples também, nós temos um dash dentro do Fiori, que vai nos permitir analisar a série cronológica que no caso está sendo executada, né, que foi executada ao término dela. Novamente, ele nos permite uma visão gráfica, onde ele vai mostrar toda a distribuição de série temporal e depois uma distribuição já com o seu casamento, digamos assim, com a segmentação ABC. Então, ele vai mostrar qual categoria de segmento e qual o comportamento da demanda, né? Qual é o comportamento, no caso aqui, né, que é um contínuo com sazonalidade, para um item A, de curva A, de curva B e de curva C. Voltando aqui, vamos atualizar o processo. Está em processamento. Explorando um pouco a tela do Fiori, é até interessante aqui, ó, voltando uma telinha, nós temos a possibilidade de acompanhar as execuções passadas, acompanhar o que está programado no futuro também, ele permite, clicando aqui e determinando antes de hoje, vou colocar uns 3 dias aqui, 4 dias, quero ver alguma coisa depois de hoje também, você dá um aplicar, ele vai mostrar aqui. Então, tudo que foi executado nos últimos dias, né? Essa semana mesmo nós executamos aqui a segmentação. Nós executamos também a análise do time series. Veja que ele levou aqui alguns minutos, tinha um tempo que a gente não executava, então ele leva um tempinho aqui para executar.
Ele continua executando aqui, você pode ir atualizando. Caso eu tenha algum job schedulado futuro, ele vai aparecer aqui que ele está escalonado, né? Você pode acompanhar também por aqui. Ele vai estar aqui programado. Como o Michel também trouxe, explorando um pouco o Fiori, eu acho interessante. A minha linguagem no Fiori, ela está em português, né? Você pode vir em configurações, idioma. Você consegue configurar linguagem, formato de data, formato de decimal, enfim. É tudo customizado, né? Você consegue trabalhar conforme se sente melhor em termos de idioma e configuração, digamos assim, uma configuração básica para o SAP IBP, tá? Enquanto ele está executando a automação da previsão, deixa eu dar mais um. Ele vai levar uns 14 minutos, parece. Acho que foram 14 que ele executou aqui. Vamos ver. Estamos falando aqui de 16, deu 18 minutos. Eu acho que a gente pode ir seguindo e depois a gente mostra a conclusão, né? Então, um ponto que vocês viram, né? Ele permite abrir mais de uma aba, né? Eu vou deixar essa aba aqui, eu consigo duplicar a aba e abrir uma outra aba, e a gente pode ir executando e fica com aquele painel aberto. Então, dando andamento para conferir os dashes relacionados à análise do time series, você pode vir na tela de dash, clicando lá na busca, e aqui você vai ter um time series analysis, onde você consegue identificar a execução. Vamos ver como está o comportamento dele aqui. Ele pode ter alguma variação porque ele está sendo executado, mas ele tem um número populado na base, aonde ele vai trazer a distribuição já das propriedades. Ele vai ter a distribuição também das propriedades por segmento. E depois um volume do time series e suas propriedades, ou seja, quanto ele está dando em volume na linha do tempo. Novamente, esses dashes eles são ampliados em caso de necessidade, por um detalhamento melhor. Ele pode ser atualizado e você pode abrir o outro aplicativo que é detalhes de análise. Novamente, o Dash ele muda o tipo de análise que você está fazendo, porém a usabilidade dele, a maneira de você dar o detalhe, de você ampliar, de você filtrar, é padrão, tá, pessoal? Independente do módulo que você tá, você pegando o mecanismo dele, o funcionamento dele, você aplica para qualquer dash de segmentação, de análise de time series, tá bom? Ele está ainda executando. Vamos ver aqui. Provavelmente ele vai... não, ele concluiu. Eu falei que ia demorar mais um pouco. Veja que hoje ele já foi mais breve, levou 5 minutos. Então, a segmentação está executada. A segmentação, não, perdão, a análise do time series. Feito a análise do time series, partimos para a detecção de pontos de mudança. Então, aqui, fiz o processo, rodei, propriamente dito, a análise do time series para determinar o comportamento da minha demanda. Agora eu vou executar o processo, analisar o processo de detecção de pontos de mudança, que ele é muito importante para ver o comportamento que o meu produto está tendo na linha do tempo. Então, novamente, eu vou em administrar perfis de automação. É um aplicativo específico. Ele vai ter o Time Series Analyze determinado. E aí eu consigo identificar os pontos de modificação, conforme está na tela. Veja que ele traz o produto, cliente, localização e os pontos de modificação que foram identificados na linha do tempo, além da análise de série, né, cronológica dele do time series. Aqui é um exemplo do gráfico com os pontos de modificação. Ele vai mostrar que houve o primeiro ponto de modificação nessa semana, né, que é a semana calendário 06, do mês 2 de 2022.
onde em dimensão de modificação da tendência houve uma queda de 118%. Um segundo ponto de modificação identificado nesse item, semana 29 do mês 7 de 23, onde teve um aumento, né, na modificação de tendência dela em 27%. Olhando na visão gráfica, os pontos são destacados de modificação com outra tonalidade, né? Ele dá uma corzinha diferente para ajudar no visual também, né? Então, vamos agora abrir o aplicativo, como está no passo a passo, só para a gente ver dentro do Fiore. Então, novamente, vamos aqui. Agora, o aplicativo é o Administrar Perfis de Automação da Previsão. Administrar Perfis de Automação da Previsão. Clicando nele, ele vai abrir aqui. Você tem o perfil executado. Opa, perdão. Voltar um passo aqui. Você seleciona e clica na setinha para ir no detalhe. E aí aqui embaixo você tem todo o detalhe que está configurado esse perfil. Tá vendo? Veja que ele vai mostrar toda a parametrização. Isso, por via de regra, você não precisa se preocupar. Você pode ajustar. Ele já vem pré-configurado com as boas práticas. Mas aqui você sabe o que ele está determinando. Voltando aqui, você seleciona e dá um exibir resultados da análise, conforme a apresentação. Conforme a apresentação. Então, você seleciona o que você executou. No caso, vou selecionar o de hoje, perdão. Vamos selecionar o correto. Esse é da última aula. E dá um exibir resultados de análise. Aí ele vai estar carregando. Ele vai ter filtros que você pode estar utilizando, né? Ele vai dar as propriedades de série cronológicas e ele vai dar os pontos de modificação, que você pode alternar a aba, né? E nos pontos de modificação, que é onde nós estamos, a etapa que nós estamos, você vai ver aqui o produto, o cliente, localização, os pontos de modificação, as propriedades de série cronológicas e a semana em que o evento ocorreu. Veja que ele vai dar um perfil com todos os pontos de modificação, né? Você pode filtrar, por exemplo, um ponto de modificação que seja superior a 4, adiciona, dá um OK, iniciar, ele vai já fazer um filtro. No meu processo, eu quero analisar só o que é superior a 4 pontos de modificação. Ele vai trazer só acima de 4. O que é 1, 2 ou 3, você entende que é irrelevante para o teu planejamento, você não precisa considerar. Você pode clicar na linha, que ele vai mostrar aquele gráfico da apresentação. E aqui ao lado, ele vai dar o detalhe de cada ponto de modificação que foi identificado na execução. Um primeiro ponto foi na semana 4 de M1, né, de janeiro de 23. Você caminhando aqui, puxando aqui para o lado, você vai ver que a semana 4 e semana 4, M1, ele teve um ponto de modificação. Veja que ele vinha com uma tendência, teve um ponto de modificação. O comportamento, né? Veja que aqui é na semana 29, M7, 23. Semana 29, M7, 23, ele teve uma detecção de mudança no comportamento de 79%. Então, esse gráfico, ele nos ajuda, né? O gráfico a uma visão mais detalhada, mas ele tem um painel aqui que você consegue entender todo o comportamento e quando você está obtendo pontos de mudança em cima do teu material. Como eu disse, novamente, muitos filtros aqui, né, que você pode entrar mais no nível de detalhe e ter um alerta para você não olhar
Se você trabalha com um portfólio de 3.000 itens, você não vai conseguir olhar os 3.000. Você consegue criar possibilidades de uma análise mais detalhada. Conforme a gente viu aqui. Pessoal, alguma observação com relação à análise do Time Series? Pessoal que se uniu agora aí, bem-vindo ao grupo, né? Estamos aqui já um pouco avançado, mas depois a gente pode fazer um recap aí um pouco mais adiante. Sheila você tinha levantado a mão ali, ou não sei se você quer fazer alguma pergunta. Não, obrigada, Michel. Está claro para mim. Boa. Perfeito. Vou seguir então, Michel. Vamos lá, cara. Vamos em frente. Vamos lá. A gente vai entrar em Demand Planning, certo? Exato. Agora é a execução do Demand Planning. Então, assim, Michel e equipe, falamos do que é um predecessor para a rodada da demanda, propriamente dito, que é a segmentação e análise do Time Series. Então, agora nós vamos entrar na execução do meu plano de demanda, né? Então, ele também é baseado nas boas práticas da SAP e tem escopo 11V, né? E o que nós veremos dele, né? Nosso objetivo, o propósito final é ter um plano de demanda com uma boa qualidade, né? Com uma visibilidade futura, né? Dando à empresa, à companhia, toda a necessidade que ela precisa ter em relação a uma demanda assertiva, uma projeção confiável, dentro do horizonte que ela trabalha. Tudo isso que foi falado nos processos anteriores pelo Michel e pela Márcia, agora nós vamos executar, ou seja, para ter uma demanda ao final confiável, com uma acuracidade boa, para poder seguir no fluxo de planejamento, né? Que no próximo passar a bola para RVO seria o caso. Então, novamente, o Sinhave, uma foto dele com o mesmo item escopo, né? Código de item escopo. Aqui eu dividi um pouco em 3 funções, né? Que são 3 funções pelas boas práticas determinadas pela SAP, que seria o especialista em processo de planejamento de demanda, que ele tem alguns processos direcionados. Veja que alguns são opcionais, por exemplo, um fator de desagregação só é necessário caso você tenha a necessidade de uma demanda já num nível menor, SKU/CD cliente, por exemplo. Caso você possa trabalhar num nível mais agregado, essa etapa é até dispensável. Então, ele vai reunir dados históricos, limpar dados históricos. Aqui, outra etapa opcional. Nós colocamos quem realiza, e o aplicativo ou transação, né? Ou seja, aonde ele vai ser executado? Ele vai ser executado via job de integração de dados, né? Não é escopo desse treinamento como o dado é integrado, né? Nós já fizemos todo esse trabalho de integração de dados para deixar o sistema hábil para o uso dos alunos, né? Que vocês vão poder estarem utilizando, mas ele é feito via integração de dados. Depois aqui já entra uma parte muito interessante que o Michel citou anteriormente também, que é a utilização do Excel Adin, né? Ou seja, a SAP teve aquela sacada, ó, todo planejamento, né, todo planejador sempre trabalhou com Excel. Ela foi junto com a Microsoft e criou esse Excel Adin, né? Ou seja, uma aba, né, um suplemento que você tem dentro do Excel para dar a carinha do Excel para rodar a calculadora do IBP. Então, a carinha do Excel, mas a calculadora ela roda no ambiente HANA todo o processo, assim como o Fiori também executa. Mas é a carinha do Excel, que, por boas práticas, cada etapa do processo tem um nome padrão de template. No primeiro momento, que é a execução de tratar os dados mestres, rodar um desvio padrão dos dados mestres, né? Organizar, limpar, como a gente colocou aqui, é o DP110. Passando depois, você pode, nessa etapa que é opcional, você pode utilizar o DP120 e por aí vai. Veremos que sempre vai ter um código padrão direcionado pela boa prática. O especialista ainda tem alguns outros processos, que é executar a previsão propriamente dita. Vocês vão ver que
a previsão ela pode ser executada via Excel. Então, além do Fiori, você também pode usar o Excel para rodar a calculadora do IBP. Algumas etapas opcionais, novamente, aqui no caso, disponibilizações de alerta, que facilita toda a análise. E ao final, uma revisão, né, que ele vai fazer do processo. Ele pode fazer também do processo e entender a qualidade do entregável dele ao final, né? E aí nós temos o resultado esperado através de um aplicativo no Fiori. Passando para um segundo usuário, né? Um segundo ponto aqui do processo de boas práticas, que é o planejador de demanda local, né? O planejador de demanda local ele é responsável por colocar a colaboração específica de um determinado plano num nível local, num nível mais segmentado, onde ele vai ver uma particularidade que posteriormente vai ser validada pelo planejador de demanda global, que nós veremos a seguir. Então, ele também utiliza um template no Excel, que é o DP130. Ele vai criar um plano local com base em sites de mercado, né? O resultado dele é, ao final, ele ter um primeiro plano, uma colaboração direcionada com o que ele está vendo para um nicho de mercado que ele atua, uma determinada região, um determinado cliente, aí depende do processo em que a empresa atua. Ele vai fazer a análise via aplicativos também e entregar o resultado final para o planejador de demanda global, que é o cara que vai fazer dar o final do processo e passar a bola para o próximo R lá das reuniões que nós temos, as 5 reuniões do fluxo que foi falado anteriormente, né? Então ele vai fazer isso também, caso tenha alguma nota de planejamento, que pode ser inserida pelo planejador de demanda local, através de um aplicativo no Fiori. Ele vai poder criar alertas, assim como o analista de demanda, o planejador de demanda local, ele também tem essa possibilidade. Via aplicativo Planning Workspace, ele vai poder analisar, para no final criar o plano de demanda global, né? Então ele vai olhar num aplicativo também, que é o Planning Workspace, que eu vou mostrar a seguir, a execução, o resultado final da execução, aonde ele vai poder confirmar o que foi colaborado, ele vai poder colocar o que ele entende que é o correto a seguir para dar o plano de demanda consensada ao final, para seguir adiante no processo do fluxo que nós mostramos, né? Ele também tem algumas outras etapas aqui, no caso, opcionais, que são revisão de nota, impacto de variável, ele pode analisar. Ele pode analisar também a segmentação, né? Analisar previsão para segmento. Então, ele tem possibilidades de aprofundar a sua análise antes de finalizar o processo de demanda global. Onde ele faz isso? Ele pode fazer via aplicativos e o resultado vai ser uma análise do segmento com maior receita, no caso aqui alertas para, no caso aqui o impacto, né, que ele vai ver se a estratégia está adequada ou não, e ao final aqui ele pode analisar as notas de planejamento para entender no detalhe, porque, como falamos, ele demanda global, né, planejador demanda global, não necessariamente vai ter um contato, ele vai fazer o meio de campo, mas ele não precisa ter um contato com o planejador local, ele pode analisar o que o cara deixou lá pré-definido em uma nota, por exemplo. Então, iniciando o processo, né? Primeira coisa que nós devemos fazer é o ajuste de dados históricos. Então, para as previsões futuras é essencial contar com o histórico de vendas, né? E para ele você vai fazer um cálculo de desvio padrão, ajustar ausências, valores ausentes ou inconsistentes, para ao final você ter um planejamento de demanda ajustado com qualidade e confiabilidade. E como nós fazemos isso? Veja que aqui eu vou ser breve, mas quando vocês adquirirem, né, o treinamento, veja que vocês vão poder utilizar, vai ter a instalação do Excel Adin. Aqui é legal, interessante a gente ver que ele vai ter como se fosse uma aba mesmo, né? E aqui ele vai ficar disponível para você fazer o login. Aqui é toda a calculadora, que depois ela vai estar aberta. Veja que ela está clarinha porque eu não estou logado no print. Feito o login,
a sensação que vocês terão é que vocês estão no Excel propriamente dito. A gente vai falar do DP110, ele vem o nome pré-definido, aonde ele traz as informações de desvio padrão, o Actions Quant, o volume faturado, todo desvio, os outliers que tem para mais, para menos, e você vai poder fazer os ajustes de dados históricos utilizando esse template. No caso aqui, ele vai mostrar como a gente vai executar. Então, da mesma forma que eu tenho job de aplicação no Fiori, eu tenho job de aplicação no Adin do Excel. Então, job de aplicação, previsão estatística, executar. Um detalhe importante, né? Aqui a gente vai determinar os parâmetros, né? Todas as configurações, desde atributo, nível de tempo, modelo de previsão. Da mesma forma que a gente determina no Fiori. Porém, aqui um ponto importante. Como eu tenho um template aberto, esse template ele pode estar com filtro. E esse filtro pode influenciar, pode não, ele influencia, né? O modelo de execução que eu vou ter da previsão. Então, é muito importante ter um cuidado quando abrir esse modelo de job de aplicação via Excel para tomar cuidado com filtros pré-selecionados e direcionar uma execução equivocada, né? Então, aqui ele vai mostrar para a gente o como executar, né? Só ver aqui, bom, aqui já é o status. Então, vamos lá, vamos executar então. Agora eu vou estar abrindo o Excel. Okay. Então, vamos fazer o login no Excel. Ele vai estar carregando. Veja que ele não vai mudar a carinha, vai continuar sendo o Excel até a gente abrir o template, né? Ele vai carregando os dados. E aqui, tudo aquilo que estava cinzinha, né? Você vê que ele já está começando a ter a carinha. Então, ou seja, eu estou dentro do Excel com um Adin. Aqui, por exemplo, eu posso ter acesso aos dados mestres. E aqui eu tenho o job de aplicação. Aqui eu tenho os modelos. No nosso caso, é um DP110. Então, você consegue organizar por pastas e módulos. Vejam que nós temos aqui, no caso, o DP110. Você clica no modelo, ele vai carregar o template, que é um template pré-definido pelas boas práticas da SAP. Ele vai carregando, ele vai dando algumas curiosidades, algumas notas que é interessante. A gente vai aprendendo ali também. Para ao final ele estar carregando o modelo. Veja aqui, nada mais é do que uma planilha, né? Tem a aba e uma visão gráfica no Excel. Deixa eu até ampliar um pouco para melhorar a visualização no decorrer aqui do webinar. Então veja que ele vai ter todos os dados, aqui são filtros, né? Você consegue trabalhar como um dia a dia de Excel. Então isso é uma grande sacada que a SAP teve, porque ela traz todo o potencial da calculadora do IBP dentro do Excel. Executando então, nós temos algumas opções, nós vamos executar a previsão estatística, clique em previsão estatística, executar. Vejam que eu estou seguindo exatamente o modelo que está aqui na apresentação. Então, como eu já estou com o template aberto, ele já trouxe pré-definido alguns fatores, deixa eu ampliar, fica melhor a visualização. Ele já trouxe o nível cliente, produto e localização. Ele já trouxe o nível semana, veja aqui, a gente está trabalhando no nível semana. Agora, o que nós vamos ter que escolher é o modelo de previsão que eu quero usar. Então, eu vou usar o Standard Deviation Actuals Quantity. Então, quando a gente vem aqui, clica na setinha, ele dá uma lista suspensa, nós vamos utilizar o Standard Deviation Actuals Quantity. De maneira automática, ele já trouxe a unidade de medida padrão. E aqui eu posso escolher as versões, né? Como eu falei, cada aluno terá a tua versão, você vai poder executar. No dia a dia de uma empresa, você pode executar cenarização também para os modelos de previsão. No nosso caso, Base Version,
Ah, detalhe importante que eu falei. Filtro. Veja que aquele template ele não está impactando em filtro. Então, a gente não vai rodar com nenhum filtro específico o desvio padrão. Definição, executar. Então, agora nós vamos calcular o desvio padrão. Veja que as versões mais recentes, né, ela já dá a possibilidade da gente navegar para o status. Da mesma forma que o Fiori direciona para uma página de acompanhamento, o Excel Add-in também direciona. Então, você clicou em navegar para o status, veja que eles já estão aqui. Você pode maximizar, e aí ele vai dar o que eu estou rodando, né, o modelo de previsão, usuário, status da execução, ele finaliza com um log ao término, hora início, hora fim, a versão, os atributos. Se tem mais algo interessante aqui, aí ele só coloca aqui uma previsão estatística e inclui um log de número do drop. Você pode ir atualizando a tela. Nesse caso aqui, ele já deu concluído. Então, ele iniciou 11h31, terminou 11h31, ou seja, foi uma execução muito boa, rápida, ele deu como concluído. Poxa, como que eu sei que deu certo? Concluída que tá ok, senão ele aparenta falha. A tradução lhe dá uma falha, se você tiver no inglês ele dá um erro. Tá? Para você sair, é só clicar no X, você fechou a tela. Como eu estava com o template aberto, a recomendação, né, a necessidade é, nessa aba atualizar, você atualiza. Por quê? Ele rodou uma calculadora. E eu estava com a tela com os dados congelados de quando eu abri, ou seja, antes da execução. Então, você atualiza. Aqui veja que os números não vão ter uma alteração, porque a gente executou nas aulas dessa semana e não teve uma atualização do input de dados, né? Mas é mais para vocês verem o efeito real do que a gente está executando. Então, aqui eu já tenho o template atualizado, considerado que eu atualizei os dados históricos, né? Eu fiz a limpeza dos dados históricos através do desvio padrão. Então, se eu tivesse alguma inconsistência de dados ou dados ausentes, nesse momento eles estariam preenchidos para eu poder seguir com a previsão estatística, né? Seriam as próximas etapas aqui. Então, o status que daria para acompanhar. Na próxima execução, eu mostro o acompanhamento via esse caminho também, que é interessante. São as duas formas. E aqui a telinha que eu mostrei para vocês, que você consegue acompanhar a execução. E dentro da execução, você consegue, via template DP110, ter os dados necessários para analisar os dados históricos. Então, aqui você vai poder realizar filtros gráficos, como eu falei, né? Ele é um Excel, né? Vamos voltar aqui só para vocês verem. Veja que ele dá a linha do tempo, é só indo para o lado. Ele vai dando a linha do tempo para você ter condições de analisar. Ele vai definir os valores de desvio padrão, identificar os outliers e valores atípicos, né? Então, ele vai ter a questão de filtros, né? Ele vai definir o desvio padrão. Veja que você tem aqui um desvio padrão definido. Vai estar com o número 3 no caso, você pode ajustar. E vai identificar os outliers e valores atípicos. Então, tudo isso é uma visão gráfica que acaba dando uma familiaridade para todos os planejadores, uma vez que é uma visão no Excel propriamente dita, utilizando a calculadora do SAP IBP. Posterior a isso, finalizei a análise. Eu identifiquei que existe uma necessidade de um ajuste devido a um ponto que está fora da curva. Eu vou analisar, vou ajustar. Esse template, né, esse dash, ele é direcionado para isso. Então, eu consigo fazer o ajuste de maneira manual diretamente no template, no caso aqui no DP110. Então, como que eu vou fazer isso, né? Encontrei um valor atípico, você pode ajustar na Keyfigure. A tradução de Keyfigure é índice, tá, pessoal? Então, como eu estou usando a versão já traduzida aqui para os comandos, né? Então, onde eu falar índice, Keyfigure, entenda-se que é a mesma coisa, tá? Então, toda Keyfigure que tiver um adjusted, ela é uma Keyfigure, nesse caso aqui seria Actuals Quant Adjusted, eu consigo ajustar. Ou seja, veja que ela tem até um fundo branco que
identifica que é uma key figure editável, né? Veja aqui que eu consigo. Nas demais, como fundo cinza, eu não consigo alterar o número, mas nessa key figure eu consigo alterar o número, sensibilizar ele devido à necessidade e posteriormente salvar os dados. Veja que o dado será salvo no HANA, na base do SAP IBP, e não como uma planilha de Excel. Então, os dados salvos têm que ser clicado em salvar dados, ok? Então, vamos lá fazer na prática a alteração de um dado. Eu identifiquei que nessa semana requer um ajuste. Ao invés de 1.536, ele vai subir para 1.800. Eu digito 1.800 na key figure Actions Quantity Adjusted, certo? Veja até que ele deu uma cor diferente. Feito isso, se eu fechar o template, sair do IBP, o dado se perde. Então, novamente, eu tenho que salvar o dado no comando do SAP, na calculadora, né? Para ir para a base, lá para o HANA. Se eu salvar via salvamento de Excel, não funciona. Então, ele vai estar gravando e ele vai efetivar essa modificação que eu realizei em cima de uma análise pré-determinada que foi feita. Veja que o template ele está no nível semana técnica, semana calendário, perdão. Então você consegue identificar os meses, né? A semana que é o mês e o ano. E está gravado. Então, aqui eu sei que nessa semana houve uma alteração manual do desvio padrão, porque identifiquei que aqui, aliás, manual da Actions Quantity, né? Porque eu identifiquei que aqui tinha um valor que deveria ser corrigido. Então, ele permite a correção manual. Sobre toda essa parte de ajuste manual, de cálculo, de ajuste dos dados históricos, alguma dúvida, algum ponto, alguma observação? Aproveitar aqui, Roberto, dar boas-vindas aqui ao pessoal que está conectando, né? Que legal, a gente já falou bastante coisa aqui ao longo do treinamento. É sempre um prazer ter vocês com a gente aqui. Depois a gente pode fazer um recap com vocês em algum outro momento. A gente vai ter outras oportunidades ali, né? Provavelmente sábado que vem, então, a gente vai ter um recap ali também do conceito, etc. No primeiro momento, né? Para quem não pôde estar conosco nos primeiros momentos ali. E na sequência a gente deve fazer ali um resumo da RVO que a gente vai estar gravando ao longo da semana, né? Provavelmente na terça e na quarta, 7h30 às 9h30 ali. Maratona de SAP BP aqui, gente. Vamos que vamos. Tem que aproveitar para devorar, Bora. né? Devorar conceito, prática, muito bom. Isso. Muito bom ter vocês com a gente. Vou retomar Legal. então, partir para a execução da previsão, pessoal. Vamos lá. Então, agora, fizemos todo o preparo do dado histórico, né? Então, corrigimos ausências, valores distorcidos. Vejam que a gente executou uma correção automatizada, porém ela permite também um ajuste manual via template. Isso posto, partimos para a execução da previsão estatística, que numa etapa de processo aqui, que é determinada para o especialista em processo de planejamento de demanda executar, ele vai executar num período recomendado de 12 meses para a previsão de médio prazo, né? Então, como que será feito essa execução? Ela vai ser feita também via Excel, né? Então, nós temos aqui a possibilidade de rodar a previsão estatística via Excel ADIM. Veja que ela vai cair na mesma tela de comando por ser uma previsão também, porém, nós alteramos o parâmetro. Aqui, no caso, vai ser um modelo de previsão Best Fit, ou seja, a SAP ela já pré-determina alguns modelos de previsão, que dentre eles, o Best Fit AB, ele vai pegar um filtro de itens de segmento AB e, ao rodar o Best Fit, ele vai escolher o melhor modelo de previsão dentre aqueles que eu passei inicialmente, né? E, em cima do melhor modelo, aplicar o cenário ideal e mais adequado para os números e para o cenário que ali estão imputados. Então, são modelos pré-definidos que a gente vai apenas direcionar em cima das boas práticas. Acho que é isso, né, Michel? Não esqueci, porque a parte estatística é bem ampla, né? Acho que tem que dar um follow legal aqui. A ferramenta ela é bem versátil, né? Acho que tem uma conexão grande com aquele trabalho que foi feito prévio
aquele demonstração prévia, tanto da parte do ABC XYZ quanto da detecção dos pontos ali, né, Time Series Analysis, né, que são os pontos de alteração, e também perfilar, né, qual o melhor modelo, qual a melhor forma que você determina para gerar essas demandas. A gente está trazendo aqui, o Roberto está demonstrando o que vem de prateleira, ou seja, a gente está entrando aqui num modelinho, né, uma calculadora de forecast, de estatístico, né, e ele está buscando, então, aquela análise que a gente já fez, de ABC, XYZ e de Time Series Analysis também, prévio, que ficou cadastrado, então, ali no registro de cada item, né? E agora ele está basicamente fazendo um cálculo estatístico nesse nível granular, né? Cliente, local e produto, tá? Exato. Ele poderia estar descendo ali ou realizando a nível cliente local? Poderia. Ele poderia estar fazendo só por produto no total da companhia? Também poderia. Então, aí depende muito da estratégia, onde você vai ter uma melhor forecastabilidade por produto, enfim. Eventualmente, o que vale muito a pena, cada caso é um caso, né? Lógico, né? Cada situação, mas quanto menos granular for, mais forecastabilidade você vai ter, ou seja, você vai conseguir gerar um estatístico mais estável, né? Mais interessante. Porém, existem situações que vale a pena você redefinir sua estratégia. Então, apartar alguns SKUs de mais relevância, por exemplo, fazer um estudo mais interessante para aqueles itens, né? Vamos segregar itens A's, por exemplo, né? Aqui no caso, a gente está segregando A e B, que é o que vem lá da prateleira do SAP BP, tá? É isso aí. Então, é isso que nós estamos fazendo. Depois, você pode calcular só para o Cs com um outro tipo de granularidade, por exemplo, A e B, que ele tem uma variabilidade menor, como a gente viu no resultado do ABCXYZ, você pode estar rodando ele por produto e local, eventualmente, não por cliente, né? E quando você vai para um nível C, idealmente você tem que rodar ou por família, eventualmente, né? Ou enfim, Sim. por local total, porque aí você vai fazer uma quebra, vai fazer uma desagregação, é uma estratégia. Então, novamente, gente, cada situação é uma situação. Acho que o importante aqui é mostrar como a ferramenta funciona, quais são as capacitações da ferramenta para suportar o teu processo, e o aluno ter essa noção para depois, eventualmente, né, no momento que for utilizar isso realmente na prática, em um cliente ou no seu dia a dia, ele saber que tem subsídio, né? Então, é essa a ideia aqui, tá? É isso aí. Obrigado aí, Michel. Então, seguindo aqui, né, nós vamos dar andamento, então, na execução da previsão estatística. Como o Michel trouxe, a gente já traz de prateleira a pré-recomendação, né, a recomendação, na verdade, pré-configurada da previsão, executando um best fit de segmento AB, e atrás desse best fit ele vai buscar um melhor algoritmo estatístico. Exatamente. Ó, só recordando, né, gente, para aqueles que chegaram um pouco depois, nós temos uma possibilidade, né? A gente vai estar disponibilizando os módulos no Hotmart, né, na sequência. Para quem quiser se aprofundar, adquirir o curso com a gente, tá? Vai ter ali uma versão para cada aluno, né? E vocês vão poder, então, adquirir esse treinamento com a gente, etc. E tirar dúvidas com os instrutores via o fórum, né? E também acredito que ali no próprio grupo do WhatsApp a gente poder fomentar a melhor prática e até trazer casos de negócio ali para os estudos, tá? A ideia aqui é fazer algo dinâmico, um bate-bola bacana, para todo mundo realmente aprender, saber usar a ferramenta, se desenvolver ali, e quem sabe ali, né, buscando realmente dar uma acelerada aí na carreira, no aprendizado, né? Independente de qualquer coisa que a ideia nossa é sempre trazer melhor prática e fomentar aqui, então, esse aprendizado, tá? Essa é a ideia. Vai lá, Roberto, Isso aí, desculpa aí, só vamos mover lá. um pouquinho a cena Não, para reforçar perfeito, aqui a possibilidade depois da sequência. muito importante as colocações para a gente seguir. Vamos lá, então. E aí, após a definição dos parâmetros, né? Então, como o Michel trouxe aí, na recomendação ele está definido aqui: cliente, localização, produto, nível semana, um segmento que nós iremos escolher é o Best Fit Segment AB, nível de caixa e a versão Base Version. Então, seguindo. Aqui ele traz a recomendação
de executar um best fit apenas para os itens de segmento AB e executar. Né? E depois ele mostra como a gente vai acompanhar. Então, vamos lá pôr a mão na massa, então. Aqui eu vou estar fechando esse template, até para ele não influenciar lá no filtro, e a gente cria o filtro de maneira manual. Veja que eu fechei o template, porém eu tenho uma planilha, né? Tenho um documento de Excel aberto, eu continuo logado, tá? A calculadora IBP tá a todo vapor funcionando. Então eu venho aqui em Job de aplicação, previsão estatística, executar. Ele vai abrir aquela caixinha. Veja que, como eu não tenho um template aberto, ele não traz dados. É isso que eu quis dizer da influência de um template aberto. É muito importante a gente se atentar no dia a dia para não gerar uma previsão ou qualquer comando que você dê via Excel Adin no job de aplicação com a influência de um filtro, abre aspas, errado, equivocado, né? Então, nós vamos aqui, cliente, produto e localização. O nível de tempo é semana. O modelo que nós iremos utilizar é o Best Fit Segment AB. Então, ou seja, nós temos aqui ele já de prateleira, com a unidade de medida padrão caixa. Ele também já determina a versão base, ela vem default, né? Então, caso você queira alterar, é só selecionar. Feito isso, nessa etapa nós temos a recomendação do filtro. Aqui foi já pré-configurado um filtro, né, que são filtros apenas de itens de segmentação AB. Feito isso, filtro determinado, a definição também já está, cliente, produto, localização, semana, segmentação Best Fit AB, caixa na Base Version. É só vir e executar. Veja que agora eu vou fazer o acompanhamento de uma maneira diferente. Ao invés de clicar aqui, eu vou dar um OK, ele fica na tela do Excel mesmo. Eu venho em Job de aplicação, previsão estatística, ao invés de executar, eu vou em status. Aqui eu consigo ser direcionado para a mesma tela que eu fui direcionado da forma anterior, né? Que era clicando direto em navegar para status. Da mesma forma, ele vai trazer o que eu estou executando, o modelo, Aqui a gente brinca que é a rastreabilidade, é o dedo duro, né? Se alguém executar na empresa algo que não deve, aqui vai ficar gravado, né? Então você consegue rastrear quem executou e o que ele fez, quando, né? Tudo certinho. Da mesma forma, você consegue ir atualizando para verificar o status, né? De se ele finalizou ou não. Então, eu vou ir dando andamento à apresentação e a gente vai acompanhando. Então, vou estar fechando aqui o status, voltando para a apresentação. Então, como eu disse, aqui eu vim agora fiz dessa forma, né, que é job de aplicação, previsão estatísticas e status. Ele direciona aqui e eu consigo fazer todo o acompanhamento. Feito a análise de previsão estatística para os itens de segmento AB, a boa prática recomenda, como o Michel bem trouxe, você também fazer da mesma maneira apenas para segmentação C, né? Que no caso aqui, ela vai ter o mesmo formato, porém filtros diferentes. Na boa prática, a recomendação é mesmo nível, cliente, produto, localização, mas nada impede daqui você trabalhar com uma granularidade diferente, como o Michel bem trouxe, o processo da empresa pode ser ajustado. O que não dá para ser ajustado é o modelo de previsão. Esse modelo de previsão de segmentação C, ele vai buscar modelos, algoritmos de previsão mais indicados, né? O nome já diz, ele vai pegar o que tem de melhor para aquele tipo de segmento. Tá bom? Mas veja que a mesma tela, o que vai mudar é a parametrização. Seguindo adiante, você vai ter que ter um filtro também. Dá um zoom aqui para ficar melhor. Você tem que ter um filtro de itens de segmentação C para ter o direcionamento correto para o que você está buscando, né? Da mesma forma, você vai em status e acompanha a execução agora do de segmentação C.
Antes de passar para o best fit de demanda, para demanda intermitente, que é outra recomendação, outro modelo estatístico pré-definido, vamos voltar aqui no status e ver se ele executou. Então, job de aplicação, previsão estatística e status. Ele ainda está em execução. Esse modelo ele demora um pouquinho mais. Veja que quando a gente rodou ele na aula do dia 3, ele levou aqui uns 20 minutinhos. O que também é bem aderente, não é um modelo que leva horas para executar, mas se eu esperar 20 minutinhos aqui, nosso tempo vai ficar muito escasso. Então, eu vou dar seguimento e depois a gente vai acompanhando a execução dele. Então, dando continuidade, o próximo modelo de previsão estatística recomendado pelas boas práticas é a execução de um best fit para a demanda intermitente. E você vai fazer da mesma forma: job de aplicação, previsão estatística, executar. O nível de planejamento já está determinado, aqui também é cliente, localização e produto. Você roda no nível semana, dá um zoom que fica melhor na apresentação. Você roda no nível semana. E também pode ter um modelo de previsão já determinado, que é o intermitente demand. Ele vai puxar também a unidade de medida padrão dos itens que você está executando com a versão que você vai executar. Então, vamos lá que vocês vão ver na prática agora que é a mesma forma. Então, previsão estatística, eu só não vou executar porque como não concluiu o outro, não é recomendado. Vejam novamente que, como eu não tenho um template aberto, a folha vem em branco. O único preenchimento é a versão base, porque ela vem padrão. Então, você vai da mesma forma, cliente, localização, produto, determina a semana, determina o modo, que é o demanda intermitente demand. Ele já traz a caixa, a versão base. Nesse caso, iremos rodar para todos os itens, uma vez que a segmentação já foi, o best fit de segmento já foi feito. Agora a execução geral para todos os SKUs. Então não precisa definir um filtro. E vem aqui e dá um executar. No caso aqui eu não vou executar, porque provavelmente o outro não concluiu. Então vamos deixar aqui, eu até vou fazer uma coisa. Vamos ver aqui, não concluiu. Você pode até minimizar a tela também, tá? Ele fica minimizado como Excel aqui, ó. Você pode ir abrindo ele aqui, ok? Então, voltando à apresentação, dando andamento, executei a segmentação, executei o modelo de previsão Best Fit para os itens AB, para os itens C, para a demanda intermitente. Estou pronto para criar um plano agora, para analisar, né? Para dar andamento no meu plano de demanda. Só que, num primeiro momento, o plano de demanda local, com base nos insights de mercado, que aquele planejador de demanda, naquele quadro, com quem faz, onde faz, resultados esperados, o que faz, né? A gente mostrou, agora a gente vai executar as principais etapas, as etapas que são recomendadas como mandatórias pelas boas práticas da SAP, para, ao final, né, ele entregar para o planejador de demanda global um plano de demanda local. Um pouco de trava-língua aí, pessoal. Então, da mesma forma, vai efetuar o login via Excel, no caso a gente já está logado. E aqui vem um outro comando, que é aquele que eu já mostrei também. Dentro de administração de modelos, você tem templates pré-definidos na sua implementação. Se você seguir a metodologia Activate, que foi o que o Michel mostrou, você já tem os templates pré-definidos, que você vai organizar em pastas seguindo os módulos, e você tem aqui tudo isso já pronto. Lembrando que a administração de modelos, você tem os modelos compartilhados para todos os usuários da companhia, da empresa, enfim. Você consegue ter um modelo específico se você salvar em favoritos, como a gente falou na aula durante a semana, e quando vocês puderem também acompanhar a aula que nós tivemos aí, acho que foi a aula de quinta-feira, dia 3. Feito isso, nós teremos aqui o DP130, que é um template específico e pré-configurado para o planejador de demanda local.
Então, ele vai poder estar editando a demanda local, ele vai poder estar ajustando um produto normal, um lançamento, ele vai poder estar corrigindo algum erro ou alguma sensibilização que ele, como planejador de demanda local, tem função e é capacitado para ter esse insight local que ele vai colocar aqui. Então, ele identificou, ele viu o ponto de mudança, ele vem no local demand planning. Então, até o nome do índice, né, da key figure já é o nome da função dele, né? Vejam que ele vai ter aqui, novamente, a observação da célula, ela está disponível, né, para edição, uma célula editável, ela fica branquinha. Então, ele tem aqui um local demand planning quantity adjusted, ou seja, ele permite que o planejador de demanda local faça a correção ou o input, o ajuste do dado que ele julgou pertinente para um cenário específico que ele identificou. Após ele fazer essa análise, né, ele pode colocar uma nota de planejamento, né? Então, ele criou um ajuste. Por que que ele ajustou? Ele teve uma variação na demanda porque nós estamos fazendo um treinamento. Então, ele vai lá e coloca o motivo do ajuste que ele fez. Isso informa a todos que usarem o template, ele tem lá a nota de planejamento. Aqui, fazendo uma analogia para o Excel, é similar ao inserir comentário numa célula do Excel. Só que isso fica gravado na calculadora do SAP IBP. Então, vamos lá para essa etapa. Então, nós vamos abrir o template. Calma aí, que eu tenho que acompanhar aqui. Vamos ver se ele fechou, se ele atualizou. Ainda está em execução, ele vai demorar um pouquinho. Então, vamos fechar aqui para abrir o template. Então, vamos aqui no DP130, local demand. Ele vai carregar. Aqui uma dica também, enquanto ele está carregando, esses modelos que nós estamos utilizando nesse módulo, ele tem uma planilha apenas. A da semana que vem, por exemplo, que vai ser um módulo voltado para revisão de viabilidade operacional, existem templates que eles vão ter várias planilhas aqui. E cada planilha, cada template que você abrir, ele requer um tempo de carregamento, que é isso que carregou aqui. Se eu tivesse outra aqui, na hora de clicar, ele ia carregar, porque ele está buscando os dados, né? Os dados não estão dentro do Excel. Os dados estão numa base e são exibidos via Excel Add-in. Então, novamente, aqui ele tem dar um zoom para ficar uma visualização melhor. Um pouquinho menos. Aí. Então, ele tem os dados aqui, então ele vai ter o dado de localização, cliente, família de produto, né, o Product ID e todos os índices, né? O que são os índices? São os dados que nós queremos utilizar. Novamente, uma visão gráfica, então você está trabalhando num Excel, usando a calculadora SAP IBP. Então, vamos baixar aqui, vamos inserir um comentário, vamos fazer o papel aqui de um planejador de demanda local. Então, eu identifiquei que nessa semana aqui, eu quero fazer um input de a demanda aqui será, né, minha local demand não é 559, ela vai ser 1000 caixas. Dou um Enter. Novamente, eu tenho que salvar os dados, porque senão ele não grava, né, no banco do SAP IBP. Isso feito, o dado gravado, seleciona a célula, clica com o botão direito, adicionar nota de planejamento. E aqui eu vou colocar que é ajuste devido ao treinamento. Só uma nota simples, só para a gente ter. Eu dou um OK. A nota está gravada. Vejam que é muito similar com inserir comentário no Excel. Porém, isso daqui ele vai ficar dentro do SAP IBP. Tá? Então, o planejador de demanda local fez a colaboração dele, fez o ajuste dele. Então, ele está
dando um insight que ele teve, por quê? Ele vai fazer toda a interface também com a equipe de marketing, com a equipe comercial em si, e ele vai poder colocar uma sazonalidade, uma festa específica daquela região. Dá um exemplo, quando chega em junho no Nordeste, uma festa do São João, por exemplo. Ele vai aqui e sensibiliza. Passando pela sensibilização do planejador de demanda local, nós temos um plano de demanda local concluído. Partimos então para o plano de demanda global. Algum ponto aqui, pessoal, que vocês queiram comentar da demanda local? Podemos seguir? Já estamos caminhando para o final. Seguindo então. Segue lá, Roberto. Fechou. Vamos Bora. lá. Então, o que o planejador de demanda global vai fazer, né? Cabe a ele, então, analisar tudo que o planejador de demanda local entregou, via templates, via dados. Os dados estão todos, lembra? Eles são feitos no Excel, mas estão lá dentro do SAP ABP. Para quê? Para que ele possa, ao final de tudo isso, né? Ele é responsável para entregar um plano de demanda geral, né? Um plano de demanda consensado, de todos os grupos de produtos. Então, o planejador de demanda global, ele vai criar a previsão de médio e longo prazo com base em tudo isso que a gente falou, em todas as demandas locais, todos os ajustes, e ele vai ter o poder de cravar o que o planejador de demanda local colocou, não atender, não quero isso, quero outra coisa, entendo que não é por aí, enfim, ele vai ter a voz final para, no final do ciclo, ele determinar: esse é meu plano de demanda consensado. E como ele faz isso, né? Novamente, ele vai poder fazer isso via Fiori. Então, agora a gente deixa um pouco o Excel, volta para o Fiori. Veja que a carinha é a mesma, os mesmos comandos. O que muda? O que muda são os aplicativos disponíveis, as tails, né? A gente usou bastante o job de aplicação, o dashboard. Agora a gente vai usar o Planning Workspace. É um modelo pré-configurado de Planning Workspace de demanda global, onde você, clicando nele, veja que você vai ter esse Global Demand Planning, que nada mais é do que uma visão do template de Excel fiorizado. Ele vai ficar mais amigável. Vocês vão ver que ele vai ter uma visão gráfica, ele vai ter as colunas, da mesma forma que a gente encontra no Excel AD. Então, você vem em pasta de trabalho e vai definir o Global Demand Planning, APJ aqui no caso. E nele, você vai poder ter filtros e trabalhar as quantidades do seu plano de demanda. Então, aqui você vai definir filtro. Quero ver um filtro de região, família. Veja que o planejador de demanda global ele pode trabalhar também num nível mais agregado, como o exemplo aqui, que nós estamos mostrando muito questão de família. Veja que não está num nível de SKU, mas você pode trabalhar. A recomendação é no nível mais agregado. Então, você vai utilizar, num primeiro momento, o Demand Planning Quantity, ou seja, você vai verificar as quantidades. E, posteriormente, você pode usar aqui o Demand Planning Revenues, ou seja, você consegue ver as receitas. Então, vamos na prática, então, no Fiori. Eu vou fazer novamente aqui, vou vir aqui, vou logar novamente no Fiori. Sair do antigo para carregar. Então, espera ele carregar. Ok. Então, a gente vem aqui em Planner Workspace. Se digitar certo, ele vai. Ó. Planner Workspace. Ok. E aqui a gente vem no Global Demand Planner. Selecionando. Veja que ele já vai carregando. Da mesma forma que o Excel eu tenho as planilhas, né, aquelas abas que ficam embaixo, aqui a abinha está aqui. Você consegue carregar, né? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui a visão total, veja que ele dá um totalizador por família, dos dados da demanda. Então, aqui eu vou ter a minha demanda local e depois eu tenho a minha demanda final, né?
ele vai ter tudo isso, nesse caso aqui ele está como um totalizador, né, dessa família bens de consumo, né? Então aqui ele dá visão totalizador. Se a gente navegar um pouco para baixo, ele dá a família bens de consumo por região. Então ele vai ter aqui também, tá vendo? E você consegue trabalhando. Lembrando que a gente está na versão base, eu posso escolher a versão em que eu estou trabalhando os cenários, né? Então aqui eu consigo ter a minha entrega. Ao final, eu consigo ver também essa entrega em valores, né? Então em receita. Então aqui nós temos da mesma forma, no nível agregado, famílias bem de consumo, um totalizador ou por região, tá? Onde eu estou atuando. Vejam que aqui ele vai dar o que é real, né? O realizado. E a partir que esse cenário foi rodado ano passado, em dezembro, a partir de janeiro, o que está sendo previsto, tá? Por isso que aqui não tem nenhum dado que não foi realizado ainda. Então, ele traz essas possibilidades. Da mesma forma que o planejador de demanda local pode inserir dados, veja que o Demand Planning Quantity Adjusted permite que o planejador de demanda global altere o dado. Aqui em cima ele está 150 mil, vamos colocar que vai ser 151 mil. Você digita o 151, dá um Enter. Ele não salvou ainda. Então, você tem, da mesma forma que você salva no Excel, você salva o dado no Fiori Planning Workspace. Ok? Dado salvo, você pode clicar com o botão direito, criar uma nota de planejamento. Ajuste devido ao evento de marketing, devido ao evento de marketing, você vai criar uma nota, então ele vai ficar aqui, e você pode também clicar com o botão direito e fixar a célula, ou seja, você está dizendo para a empresa, para a companhia que você fez um ajuste manual também, planejador de demanda global, ele vai ter esse poder de que eu quero validar esse número, colocando uma nota e explicando que ela está fixada, porque isso foi uma coisa que foi acordada, foi colaborada devido a uma ação específica, né? E isso já reflete esse ajuste também no valor, né? Na aba de valores. Voltando aqui para o PPT, eu acho que seria isso, Michel. Tudo bem. Então, ao final aí nós temos um plano de demanda global, né? Que vai ser incorporado para o próximo módulo que o Michel, reforçando o que o Michel trouxe na terça-feira, a gente vai pegar esse resultado final de demanda e começar a ver a viabilidade operacional, certo, Michel?